Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 23 de setembro, mais uma segunda-feira, iniciando aí mais uma semana. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. E caso goste do conteúdo, considere deixar o joia, né, o like, porque é de graça, não vai cair o dedo e ajuda o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Chique show! E lembrando, né? E a corrida do final de semana, para quem foi hoje na segunda, e aí, como é que foi, pessoal? A minha eu vou sempre comentar aqui, tá? Esse final de semana foram no sábado, 5 horas da manhã, foram 11 quilômetros e meio, na faixa ali de 1 hora e 5 minutos, 1 hora e 3. Tá? Como eu sempre digo, tempo é o que pouco importa, o importante é se movimentar, né? Eu não sei aí quem foi correr, mas caso alguém tenha ido, deixa aí nos comentários novamente para a gente fazer isso agora, beleza? E de novo, para quem não faz, caminhar, né, dar um trote, o pessoal faz muito bem, tá? Sim, é o melhor remédio de todos, eu diria, para qualquer coisa. Enfim, vamos para o gráfico. A semana bem calma no sentido do índice Bovespa, né? Porque a gente teve o índice Bovespa fechou hoje com uma queda de 0,38, volume abaixo da média, né? A gente comentou sobre a zona de suporte agora para o Ibovespa lá na faixa dos 129 mil pontos e o viés agora de curto prazo ainda segue sendo negativo. Vamos ver se os compradores, né, vão defender de fato aqui essa região e a bolsa faz uma movimentação para cima. Lembrando que movimentação agora para cima, só repique dessa última queda do final da semana passada, tá? O volume baixo, e fora que o Ibovespa teve uma volatilidade baixa no dia de hoje, se a gente leva isso para uma visão geral das ações, a gente teve uma queda no mercado hoje, né? Uma queda aí com os ativos uma volatilidade média de 2% negativo. Então, a maioria dos papéis trabalhando na ponta vendedora no dia de hoje, ok? É, Olhando o dólar, ainda segue fraco, né? É, Zona de suporte testada na sexta-feira dos 5.390. Hoje é um dia bem mequetrefe, volume baixo também, brigando nessa zona de resistência dos 5.670, tá? Dólar aqui montando uma zona de congestão, beleza? Partindo lá fora, a gente tem o S&P com uma alta de 0,28, movimento bonito no sentido de ser técnico, né? A gente tem uma movimentação que rompe, eita, rompe o topo, né? Rompe resistência, volta a corrigir, deixa um martelinho em cima de antigo ponto de resistência, que agora funciona como suporte. No dia de hoje aciona uma compra, a expectativa é continuar esse movimento para cima. Tá? O próximo alvo lá para o S&P é a faixa dos 5.840, projetando o último pivô aí que foi confirmado no final da semana passada. Ok? Volume baixo também, mas expectativa aí segue de alta para o curto prazo no S&P. Dow Jones também com uma volatilidade baixa, 0,15 de alta no dia de hoje, seguindo tendência e pivô de alta. Próximo alvo, os 42.520. O Nasdaq, né, os três índices bem parecidos, também processo de pullback aqui na correção, já trabalhando acima das médias, a expectativa é continuar essa movimentação de alta, tá? Agora passa a mirar teste lá no topo principal nos 18.680 pontos. O Brent segue o processo aqui de correção. A gente comentou que ele pode subir até esses antigos pontos de suporte, agora são resistência na faixa de $76. Minério de ferro segue brigando lá na zona de suporte, né, se segurando aí da corda bamba. É bom até a gente já olhar aqui, olha, qual é outra zona de suporte que vai ter para a gente já deixar marcado, olha. Aqui. Essa zona aqui, né? Ó. É próximo da onde está. Na região dos. Olá, próxima zona de suporte para o minério de ferro, essa região
dos 86 dólares, tá? Um pouquinho abaixo de onde está agora, mas segue expectativa aí mais negativa por enquanto. DXY segue processo de correção aqui também, zona de suporte, trabalhando ainda na ponta da tendência de baixa no curto prazo. Próxima zona de suporte, os 99 dólares e 50, tá? Nikkei uma alta de 1,5, DAX 0,68, Hang Seng uma alta de 1,36, acionando aqui um pivô de alta. IMOEX também acionou o pivô de alta e agora passa a ter um viés mais positivo para o curto prazo novamente. Só lembrando que IMOEX é a bolsa da Rússia, ok? Partindo para as commodities, temos ouro trabalhando na ponta positiva de 0,18, né? Fechando aqui bem, próximo alvo os 2.680, segue renovando máxima histórica, tendência de alta no curto e no médio prazo aí para o ouro, ok? O gás, pessoal, olha o que o gás fez, uma alta de 16,90, 17% de alta. Então a gente havia comentado do gás, que ele tinha deixado um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido, que é um pivô de alta, quebrando estrutura de baixa no curto prazo, podendo retomar a alta, né? Dito e feito, fez uma bonita movimentação de alta, né? Teve aqui uma grande distorção de preço, 16,90, 17% de alta, né? Não é comum a gente ver isso. Cravando o alvo que a gente havia comentado nos 2,80, mas o principal seria retornar para o topo aqui dos 3.000. Cacilda, é só segunda-feira, vamos lá. Para o topo aqui dos 3 dólares, tá? Que inclusive é confluência com o alvo aqui de 1,618 da projeção desse ombro cabeça ombro invertido, tá? Bem bonita movimentação do gás, tá bastante fluxo comprador, demonstrando aí a volta desse fluxo e o viés mais positivo para o gás, que agora de fato se afasta do padrão de reversão e retoma uma movimentação mais direcional para cima, tá? Já a prata segue o processo de correção em ponto de resistência. O próximo alvo é a faixa dos 32 dólares e 50, tá? As criptos, vamos lá. Bitcoin 0,28 de queda, brigando em ponto de resistência, ainda segue aqui dentro de um processo de congestão de curto prazo, resistência principal só lá em cima nos 68 mil dólares, suporte 52 mil dólares. Tá? O Ethereum ganhando mais força frente ao Bitcoin, uma alta de 3,90, quebrou aqui essa estrutura de baixa, rompeu resistência inclinada, fez um pivô de alta aqui em zona de suporte, passou a negociar acima da média móvel de 20 e de 50 no gráfico diário, passa a mirar agora a média móvel de 200, que também são região aqui de fundos anteriores, mais para o curto prazo essa visão. Né? Próximo ponto que deve buscar a região dos 2.890, porém, agora que iniciou esse processo aqui de volta de viés comprador, próximo a essa zona de liquidez, nessa zona de liquidez aqui de suporte, expectativa é que o Ethereum possa de fato montar uma estrutura para ir buscar o ponto de resistência aqui lá na faixa dos 3.600 dólares novamente. Um ponto importante que a gente percebe, tá, pessoal, aqui é o gráfico do Bitcoin, da dominância do Bitcoin. Então, quando a gente vê o gráfico de dominância do Bitcoin caindo, significa que o Bitcoin ele pode dar uma estagnada, ficar um pouco mais parado, e as outras moedas, que é o que a gente chama de altcoin, performarem melhor do que o Bitcoin nesse período de tempo. E quando a gente tem a dominância do gráfico do Bitcoin subindo, significa que o Bitcoin naquele momento, quase na maioria das vezes, ele está performando ou está mais forte do que as outras moedas. Então vai muito mais fluxo comprador para dentro do Bitcoin, logo menos dinheiro nas altcoins. Então a dominância do mercado de Bitcoin cresce. Quando a gente tem e repara esse gráfico da dominância do Bitcoin caindo, significa que o Bitcoin ele está mais fraco no momento e as outras moedas podem performar na frente do Bitcoin. Inclusive isso aqui para operações de curto prazo, né, para montar carteira de curto prazo, trocar uma moeda por outra, né, que a gente chama de swap, ajuda bastante, tá? Então, quando você vê o gráfico de dominância do Bitcoin caindo, você pode... É claro que isso tem que ser feito com... Não com a parte que você
investe ali para o médio e longo prazo, né? Tem que ser só com uma parte do capital, mas você consegue fazer esse lucro entre moedas olhando o gráfico do Bitcoin, da dominância do Bitcoin, tá? Por quê? Exemplo, tá? Se eu tenho um Ethereum que está performando melhor do que o Bitcoin nesse momento, significa que se eu tiver com Ethereum na minha carteira, ele vai performar melhor do que o Bitcoin. Logo, se eu quiser transformar esse Ethereum para Bitcoin, ele vai conseguir converter mais quantidades de Bitcoin para mim do que se o Bitcoin estivesse performando melhor do que a Ethereum, tá? Então você pode trocar e ganhar aí esse lucro de uma moeda por outra. Tá? É como se fosse fazer real e dólar, né? Porque quando você compra Bitcoin com dólar, você está, né, na prática ali vendendo dólar e comprando Bitcoin, tá? Mas enfim, só queria trazer para vocês aqui esse estudo também, tá? Agora sim, partindo para a nossa bolsa, os dois ativos que mais subiram no dia de hoje. Deixa eu até colocar o gráfico aqui para vocês, né? Vocês falaram que preferem o preto, o verde e vermelho. Vamos lá. Vocês estão com moral, hein? Trocar o layout aí para ajudar vocês, beleza? Santos Brasil, uma alta de 16%, gap de alta, não vejo nada para fazer. Mas o papel com esse gap, ele aciona essa bandeirinha aqui de alta, né, do gráfico diário, que não é a bandeira do semanal, tá? Perdão, não é do diário não, do semanal. Voltando o viés de possibilidade de movimentação para cima, né, rompendo inclusive topo histórico. Só que agora depois desse gap não tem nada para fazer. Tá? Não tem nada para fazer no momento. Tem que deixar corrigir, pegar alguma coisa no intraday. VEG 3, bem forte, surpreendendo no dia de hoje, com uma alta de 3,5%, querendo romper congestão para cima, o volume aqui ainda baixo, mas demonstrando a expectativa aí que vai para tentar romper topo novamente, hein? Rompendo o topo nos 55,15, abre espaço para buscar alvo lá no 59,56, que é a projeção do pivô de rompimento dessa congestão aqui anterior, tá? Bem bonito o VEG 3. Os dois ativos que mais caíram, Uzi Minas, perdendo uma zona de suporte aqui bem importante. Próxima zona de suporte agora que deve buscar essa região aqui dos 4,90. Lembrando que agora passa a negociar em uma região de vazio gráfico. Tá? A gente sabe que quando tem região de vazio gráfico, são pontos aí importantes, tá? Que o preço geralmente se deslocam com mais facilidades nessa região, porque não tem resistência, não tem um suporte ali no histórico gráfico, beleza? Também não vejo nada para fazer, não vejo venda agora. Vamos ver aqui como é que tá as médias. Agora eu arrumei aqui com as médias, só se ele dá uma congestionada aqui nessa zona, mas por enquanto não vejo nada para ser feito, tá? E Duc 3, segundo ativo que mais caiu na bolsa no dia de hoje, 5,34 de queda, acionando um pivô de baixa, bastante fluxo vendedor. Próxima zona de suporte agora para Educ, que deve buscar, é a região dos 8,10 e abaixo dos 8,10 só 6,34. Tá? Por enquanto não vejo venda em Educ. Precisaria aqui de uma correção, um pullback para tentar vender melhor, tá? Porque aqui você não tem como colocar um stop adequado, né? Longe da 9, longe da 20, então não gosto de rompimentos que saiam assim muito desproporcional, muito longe das médias, tá? Então por enquanto também não faço nada, tá? Teve aqui poucos pedidos, né? Começando a semana, a gente tem um NIP 6, não acho nada interessante um NIP 6, tendência de baixa no curto e no médio prazo, brigando em zona de suporte aqui bem forte, só que se a gente consegue perceber aqui a leitura de volume, muito mais volume vendedor do que comprador dentro do papel, né? Isso em uma zona de suporte importante. Então, entendo que o papel no momento aí ainda segue bem fraco, em zona de suporte, não demonstra força compradora, só que também não tem ponto para vender aqui por enquanto. Tá? As vendas que estão acontecendo aqui são vendas aí curtas, né? No teste dessa resistência para quem gosta de operar, fazer operações mais curtas, vender próximo desses pontos aqui de resistência no intraday para tentar carregar até a zona de suporte. Tá? Não é muito o meu operacional não, ok? Eu prefiro ficar de fora nesses contextos. E HBRE, cara, é um papel em cima de uma zona de suporte,
Só que a gente ainda não vê muito fluxo comprador, tá? O papel ainda está sofrendo bastante nessa região. Deixa eu ver a liquidez. 1 milhão. Não é das melhores também, tem que tomar cuidado. Assim, não acho nada interessante, tá, cara? Quem gosta de comprar suporte, poderia até procurar uma compra aqui nessa região, né? Olha, desse dojizinho que deixou no dia de hoje, com stopzinho na mínima, mas não vejo nada de força compradora aqui. Não faria nada, tá? Se tivesse comprado, stop um pouco abaixo aqui dos 4,45, mas não tenha nada que me agrade no papel não, tá? Talvez para esperar alguma compra, guardaria o rompimento dessa LTB aqui, que fica lá na faixa dos 5,50. Beleza? Não vou me estender muito, já teve o vídeo do final de semana, já comentei bastante análise para vocês. Já esquecendo mais uma, ó. Perdão, hein? CRPG5. Lembrando, pessoal, que se você quiser ver análise de algum ativo em específico, só deixar aqui nos comentários que eu trago análise para o dia seguinte. Beleza? Também não acho nada interessante no papel, tá? A gente comentou de possibilidade de compra se o papel começasse a trabalhar acima da região dos 29,30. Agora que perdeu essa zona de suporte, não vejo motivo nenhum para estar comprado no papel. Tá? Fechou abaixo aqui dessa zona de suporte. Abriu com gap hoje. Quem está comprado seria um motivo aí para encerrar a posição. E não vejo venda nesse papel. Beleza? Vou ficando por aqui. Uma ótima semana. Não esqueçam de deixar os comentários aqui embaixo e de deixar o like no vídeo. Até amanhã, pessoal.